Vamos aproveitar este mesmo projeto criado, chamado Web App Exemplo Vídeo, para demonstrar a criação de um listener. Então, por exemplo, para criar um listener, assim como fizemos com o Servlet, basta clicar com o botão direito sobre o projeto, novo, outro, clicando na categoria Web e listener da aplicação Web. Em seguida, clico no botão próximo e dou um nome para o listener. Então, por exemplo, vamos chamar de meu contexto listener. Então, vou criar um listener de contexto, ou seja, definir que eu estaria implementando a interface referente ao listener de contexto. Então, por exemplo, vou chamar de Gorgorba listeners, nome do meu pacote base. Em seguida, seleciono o contexto do listener, adiciono já ao descritor de implantação, de deployment, chamado web.xml. Clico em finalizar, ok. Então temos para uma classe chamada meu contexto listener criada, ele implementa a interface Servlet Context Listener. Então, o que nós vamos fazer? Vamos substituir o lançamento das exceções por System.out.println, indicando o seguinte: quando ele for inicializar o contexto dessa aplicação, ou seja, se essa aplicação web, ele dirá o seguinte: contexto inicializado com sucesso. Quando a aplicação, ou seja, o servidor, for aplicado o shutdown no servidor, no serviço do servidor de aplicação, ou seja, a aplicação em si, diremos, você verá que o contexto nesse listener será executado quando for destruído. Então, por exemplo, contexto destruído com sucesso. Então vamos verificar, né? Outro fator interessante, além dele implementar esta interface, é como ele disponibiliza o listener. Então, por exemplo, vou clicar aqui em web.xml, você verá em as opções adicionais aqui que eu tenho o quê? Eu tenho aqui em XML, eu tenho a adição desse listener. Então, por exemplo, eu crio o listener, aplico uma descrição, a qual podemos alterar, e o listener na descrição da classe. Então, é assim que é adicionado o listener, né? Automaticamente. Podemos também alterar o nome da classe. O que é interessante na ferramenta é que podemos aproveitar, né, os argumentos, o evento, o Servlet Context Listener, né, e obter informações sobre o contexto, né, e a partir daí executar rotinas que são interessantes na inicialização. Então podemos utilizar, por exemplo, este listener para inicializar a persistência no Hibernate, né, por exemplo. Mas no Hibernate já tem listeners já implementados, para que você basta aplicar. Então vamos fazer um pequeno teste. Eu vou iniciar a aplicação, ou seja, o Tomcat. Primeiramente vou verificar se ele está iniciado, né, na aba parte inferior você verá que o processo está iniciado. Então vou pará-lo e vou iniciá-lo novamente. Antes disso, vou limpar o log dele, né, e vou iniciá-lo. Observe que aqui na parte Tomcat será exibido. Vou voltar lá em NetBeans. Observe que aqui na parte Tomcat mostrou que o contexto foi inicializado. Se eu parar esse serviço, né, esse servidor, olha só o que acontecerá. Só um momento, ele está parando o Tomcat, né, em seguida ele exibirá o que? Que o contexto foi destruído. Observe que o Servlet Context Listener só vai ser executado quando for iniciar praticamente o Tomcat e parar o Tomcat.